Senhor quer falar para cada um de nós nessa noite. E aí o Senhor falou, trouxe algo meio estranho, mas que para mim, eu estou falando para mim, para o Talma, ficou muito real e ficou até de certa maneira palpável. A pregação hoje é sobre risco. Nós vamos falar de risco. E aí quando nós falamos de risco, é muito... A gente refletindo, a primeira coisa que veio na minha mente foi que ao nascer, ao ter vida, o Senhor nos deu vida, e só pelo nosso respirar, o nosso existir, nós já corremos um risco muito grande. E aí, quando veio isso na minha mente, eu pensei, essa é a palavra. Corremos todo tipo de risco, em todo momento. Nós nos arriscamos até para vir para o culto. Uma decisão mais tarde, a gente vai ter que se arriscar. Então, a todo momento nós corremos algum tipo de risco, dependendo do contexto. Então, a gente está sempre, nós podemos dizer que um estado de vulnerabilidade. E a gente tem que entender, tamanha é a nossa fraqueza, tamanho é o nosso, digamos, a gente não consegue ser muita coisa. Porque nós somos seres vulneráveis. Todo tipo de coisa invade o nosso pensamento, todo tipo de coisa atenta contra a nossa vida. O próprio ser templo do Espírito já nos torna muito frágil. Porque antes o Senhor habitava em templo móvel, e aí de repente a habitação de Deus passa a ser de carne e osso. A qualquer momento pode ter algum rompimento, ter algum dano na estrutura. Nós somos frágeis. E aí eu pensei em trabalhar risco quando eu pensei em risco, pensei em Davi. Foi a primeira... Eu pensei em outros nomes, mas é quando eu vi, cara, trabalhar risco com a igreja, para a igreja se perceber, para cada um de nós, para que possamos nos perceber como pessoas, como ser cristão, nós temos que trabalhar, tem que ter alguém que tenha passado por todo tipo de coisa, passado por várias situações. E aí eu pensei em Davi, veio Davi na minha mente. Aí eu queria que a igreja abrisse aí em 1 Samuel, Samuel 16, 11, do 11 ao 13. Do 11 ao 13. 16, 1 Samuel, capítulo 16, do 11 ao 13. Nós vamos ler três passagens, certo? A primeira passagem diz assim: Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Amém? Meus irmãos, é o seguinte: o significado de risco é a probabilidade do perigo. É muitas vezes uma ameaça, um insucesso. Então nós corremos risco a todo momento. Se nós planejamos a nossa vida, nós começamos a nos arriscar demais.
E uma coisa que nós fazemos é planejar toda a nossa vida. Nós pensamos em tudo na nossa vida. Nós até planejamos alguma coisa. E de repente, tudo aquilo que a gente imaginou muda. E aí nós começamos a correr outros riscos. E às vezes nós planejamos e o Senhor nos leva, ou nós somos conduzidos por nós mesmos, pelo nosso desejo, pela nossa vontade, a entrar em outros caminhos. E a partir desse caminho, nós começamos a nos arriscar. Certo? O risco é constante. Agora, tem uma coisa interessante. Deus, Ele não se arrisca. Deus, Ele não corre risco. Mas por que essa afirmação, Talma? Porque Deus conhece cada um de nós. Nessa passagem, esse primeiro ponto, o pai de Davi estava na casa dele com todos os filhos, e aí todo mundo já conhece essa passagem. Davi foi esquecido. E Davi era um pastor, cuidava de ovelhas, mas Davi tinha grandes feitos já. Ele livrava todo o rebanho dele de ataques de ursos e leões. E aí a palavra diz que ao ser ungido, o Espírito Santo tomou conta da vida dele. Não que antes ele não pudesse adorar a Deus e ser conduzido por Deus, mas a partir daquele momento, ele tinha que fazer uma escolha. Ele tinha que tomar uma decisão muito séria. Mas você pode ver, Jonas não podia fugir do propósito que Deus tinha para ele. Deus mandou ele ir para Nínive. Não, beleza. Mas aí se a gente for pensar no rei anterior, Saul, que perdeu a presença, perdeu a posição de rei, por conta de alguns vacilos bestas, se arriscou e se arriscou errado. E aí, dentro desse risco, nós pagamos às vezes. Nós assumimos, nós tomamos ali, olha, a situação é de perigo, eu vou me arriscar, muita coisa pode acontecer. Mas eu assumo aquele risco, eu assumo o risco da minha decisão. E aí vocês vão entender aonde eu quero chegar. Naquele momento, Davi foi ungido. Essa passagem, o óleo é derramado nele, tem um momento ali, e ele é ungido, e aí ele começa, dentro dele, ele tem que tomar uma decisão. Olha, eu sou o menor da minha casa, os meus outros 3 irmãos, eles são da linha de frente de batalha do rei Saul, são homens de confiança, são guerreiros, e eu sou pastor de ovelha. Mas o Senhor foi pegar aquele que não é. O Senhor poderia trabalhar com o óbvio, mas Deus não trabalha com o óbvio. Às vezes o que está diante dos nossos olhos é o que a gente está vendo. Não, é Deus quer isso para a minha vida, mas pode não ser isso que Deus quer para a sua vida. Pode estar mais encoberto que Deus quer. Às vezes pode ter que ter algum tempo, assim como Davi teve um longo tempo para descobrir o real propósito. Ali foi o início de tudo. Quando ele unge Davi, naquele momento Davi toma uma decisão. A partir desse momento, eu vou aceitar ser o rei de Israel e comandar até outras nações, ou eu vou abrir mão disso e vou desobedecer aquilo que Deus me ordenou. Ali é uma ordenança. Ali começa um chamado. E eu acredito que cada um de nós tem um chamado. Deus não trabalha com risco, como eu falei. Deus não pode se arriscar. Porque Ele já nos conhece, conhece a nossa limitação. Ele sabe que dentro da sua casa você é o menor. Ele sabe que você tem uma dificuldade na fala. Ele sabe que você tem uma dificuldade por ser muito jovem. Ele sabe que você tem uma dificuldade de, não sei, esterilidade. Você tem uma dificuldade, muitas vezes, pela idade avançada. Ele sabe tudo o que se passa com você. Mas um dia, ele decidiu escolher Moisés. Um dia, ele decidiu escolher Abraão. E outro dia, ele decidiu escolher o menor da casa, o mais jovem da família, que era Davi. E todos eles tinham defeitos, e defeitos graves.
para o período, para a época. Não se imagine fora desse papel. Quando eu me imagino, será se sou capaz de algo? Será se eu posso fazer algo pelas minhas próprias mãos? Até onde eu vou chegar? Às vezes eu faço um curso, 4 anos, sem perspectiva de nada. Tem gente que faz curso para não ir para a prisão comum, para não ser preso com os outros. Não tem esperança de nada. Às vezes faz um curso de, não sei, vou dar um exemplo aqui, faz curso de medicina e o pai tem uma empresa, ele administra empresa. Às vezes a mãe monta uma loja de moda, você vai trabalhar com aquilo, mas você é formado em uma coisa totalmente diferente. São planos. E aí, o que é que a gente tem que desvendar? Qual o risco que eu vou correr? Eu vou por esse caminho, porque é mais fácil ir por esse caminho. Eu pego esse caminho porque eu tenho um talento e uso o talento que Deus me deu. Ou eu uso o meu estudo, tudo aquilo que eu programei, tudo aquilo que os meus pais programaram para a minha vida, eu vou lá e cumpro aquilo. Porque vai me dar mais dinheiro. Mas não necessariamente aquilo que vai te dar mais dinheiro é aquilo que vai te trazer um sucesso, porque dinheiro muitas vezes não tem nada a ver com sucesso. E também não tem nada a ver com propósito. São 3 coisas totalmente diferentes que a gente costuma ligar. Vou para a gente entender bem. Alguém aqui já viu notícia de algum empresário, de alguém rico que se matou? Já ouviu? Alguma notícia? Falta de propósito. Que a palavra ela não mente. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí entra a falta de propósito. Porque quanto mais eu tenho, mais eu quero ganhar. É um caminho que às vezes Deus não quis para mim. A gente, não, vou viver em sociedade, tenho que ter uma boa aparência, tenho que ter uma boa postura social. E porque eu às vezes tenho que dar uma resposta, porque na minha cidade eu tenho que ter uma postura, porque foi investido em mim. A gente lida muito com isso no dia a dia. Mas não necessariamente é o que Deus quer para a tua vida. Não fique escandalizado, mas talvez, se você tomar o caminho errado, eu sei que quem assiste muito Honda, esse negócio, tem vida que é abreviada amanhã, vai ser abreviada amanhã. O cara fez planejou tudo na vida, gastou mundos e fundos, gastou todo o tempo do mundo, mas cumpriu aquilo que não era para cumprir. Deus tinha outra coisa para a vida dele, mas ele nem chegou a conhecer a Deus. Ele não soube o que Deus queria para a vida dele. Ele preferiu fazer as suas próprias escolhas. Quando nós fazemos as nossas próprias escolhas, nós assumimos o risco de dar errado, porque o caminho que eu escolhi foi o meu caminho e não o caminho de Deus. Está dando para a igreja entender? Nós assumimos um risco muito grande quando tomamos decisão pela carne. Somos cheios do Espírito, mas às vezes tomamos algumas decisões carnal. É complicado trabalhar desse jeito. Porque o Espírito, ele vai sempre militar contra a carne e a carne contra o Espírito. Tem um caminho que às vezes parece ser até mais fácil. Você vai desenrolar melhor naquele caminho. Você vai assumir até um risco menor. Mas aí o Senhor está dizendo assim, olha, eu quero que você assuma um risco maior. Eu não quero te ver nesse lugar. O lugar que eu te quero é aquele. Não importa o tamanho do risco. Se você for pegar na Bíblia, se a gente for trabalhar a Bíblia, todos aqueles que tomaram uma decisão
por Jesus, eles assumiram um risco muito maior. E assumiram o risco de perder mais coisas. Mas às vezes a gente não está disposto a perder muita coisa. E na palavra, às vezes perder quer dizer ganhar. Para começo de tudo, nós morremos para o mundo. Nós perdemos a nossa vida mundana para ter uma identidade celeste. Perdemos o nosso direito de escolha terrena para Deus assumir a escolha dele na nossa vida. Eu não tenho mais direito de escolha. Então é uma decisão. É o risco que tem que se correr. Que modelo de vida eu quero? E a gente fala sempre, para ficar bem claro, até um dia desse acho que eu estava com a Débora, se não me engano. E aí, eu lembrei hoje isso. Eu falei, mas fulano correu risco de vida. Aí ela me corrigiu. É risco de morte. O correto é risco de morte, né? Não é isso? Correto não é risco de morte? É o risco de perder a vida. Quando eu estou em perigo, é risco de morte. Mas aí na hora, veio um pensamento, e aí eu quero trazer para vocês. Quando se trata do Evangelho, nós trabalhamos risco de morte ou risco de vida? Porque morrer é viver. Nós morremos para o mundo para viver eternamente. É um outro tipo de risco. O risco, ele mudou. O Senhor escolheu cada um de nós com uma segurança e uma certeza. Nós não sabemos, às vezes, se vamos dar certo naquilo que a gente está fazendo. Mas o Senhor já sabe que vai dar certo. Mas por que o Senhor já sabe que vai dar certo? Porque Ele te ordenou. Ele te chamou. E Ele é fiel para cumprir. Ontem a gente estava em Demerval. E nós chamamos a liderança. E eu não ia ter oportunidade de falar, mas o Senhor me deu uma palavra. Naquele momento era só para encerrar, para dar a bênção final. E o Senhor me deu uma palavra e eu tive que falar para a liderança. Em Josué capítulo 1, a palavra do Senhor diz, olha, não foi eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Não desanime, não se apavore, porque eu sou o teu Deus e eu andarei contigo. São palavras que ecoam e ela vem e traz à memória o que Deus faz por cada um de nós. Às vezes não decidimos caminhar porque não temos essas palavras guardadas no nosso coração. E aí quem pode trazer a nossa memória? O Espírito Santo de Deus. Porque tem pessoas que às vezes perdem a linha, se arriscam em outras coisas, se aventuram em qualquer outras coisas e perdem a sua salvação. Porque não tem, de fato, a palavra guardada no coração. Porque quem tem, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a palavra é guardada, o Espírito traz. O Espírito sempre traz a memória. Sempre traz a memória. Nesse primeiro momento, Davi teve que tomar uma decisão muito séria. A partir dali, começa uma caminhada. Aí Davi decide ser rei. Mas ele teria que tomar uma postura. E muitas coisas vão aparecer no meio do caminho para te tirar desse propósito. Deus tem algo traçado para as nossas vidas. Nós às vezes não conseguimos identificar a olho nu. Às vezes com o tempo, o Senhor ele vai liberando aquilo que Ele quer para cada um de nós. Mas eu tenho 10 anos no Evangelho. Eu tenho 3 anos no Evangelho. E nada aconteceu. Às vezes a gente vai ficar, Deus ele vai calar um tempo.
Deus vai deixar um tempo aí em aberto, para que algumas coisas aconteçam, comece um processo de amadurecimento, mas para isso precisa ter esse primeiro ponto. Nós precisamos aceitar o chamado de Deus. Se Deus nos chamou, nos recrutou para o seu exército, nós temos que marchar. Escolhemos se queremos marchar ou ficar parado. Uma segunda palavra está ainda 1 Samuel, capítulo 17. (17, 26 ao 37). É um pouco mais longa, mas a gente... Vamos lá. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas ovelhas no deserto? E que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Amém? Aqui a gente tem um outro detalhe nessa palavra. Tem um detalhe interessante, que é o diálogo de Eliabe, que era o irmão mais velho, com Davi. Nós temos uma visão dada por Deus a respeito de Davi. Logo também, Deus tem uma imagem de cada um de nós. Não necessariamente é a mesma imagem que vocês têm de mim, que eu tenho de vocês, ou que a família de vocês tem de vocês. Não é a mesma. Do que foi que Eliabe, o irmão dele mais velho, chamou ele, disse que ele era? Que ele era presunçoso e de coração mau. Quem convivia com ele? Era Samuel? Era o irmão? O irmão viu ele nascer. Sabia todos os defeitos dele. Todos os defeitos. E podia falar com propriedade. Um de fora não pode falar, mas um de casa fala até com propriedade.
Fala ou não fala? Fala, porque convive e provavelmente sabe todos os seus defeitos. E ele falou: olha, tu veio aqui só para ver batalha. Você é presunçoso e teu coração é mau. Para começo de história, falar do que não sabe. Porque quem sonda o coração do homem é Deus. Falou do que não sabia, mas convive com ele. Deus vê o que homem não vê. Às vezes nós lançamos palavra na vida de alguns familiares, nós brigamos, discutimos, e aí às vezes nos arrependemos. Quando Deus se refere a Davi, Deus vai dar algo precioso para Davi, que ele não deu para nenhum outro homem na Bíblia. Que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Provavelmente Davi brigou com esse irmão, ou Davi fez coisas que desagradavam a família, mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque era um coração de arrependimento. Não era um coração igual ao de Deus, era um coração do que Deus queria na gente. O que é que Deus espera de nós? Arrependimento. Ainda hoje, o Senhor espera por arrependimento. O desejo de Deus em toda a palavra foi por arrependimento. Arrependimento coletivo, arrependimento individual, mas arrependimento. Abandonem os seus maus costumes, as suas práticas ruins. Se voltem para mim. E o coração, às vezes, ele é enganoso. Ele engana. Para você ter uma ideia, a ferida que tem no outro interfere na nossa vida. Se o outro tem ferida, nós somos prejudicados. Se o outro tem um dia mau, o meu pode ser pior se eu estiver perto dele. Se uma pessoa dá uma palavra brusca, a minha pode voltar pior por conta do ato que o outro teve. A dor do outro, se for próximo de mim, se for um familiar, ela vai interferir no seu emocional. O risco que os outros correm interfere na sua vida. Então nós não vivemos às vezes só por nós mesmos. Vivemos também pelo risco do outro. Um exemplo, vou citar um trânsito. Se o cara invade o sinal vermelho, ele assume o risco de uma batida, assume o risco de matar alguém, e eu posso ser esse alguém, que não tenho nada a ver. O risco que as outras pessoas correm interfere no meu viver. Eu gosto muito eu não entendo nada de economia, mas toda noite eu assisto o Jornal da Globo, e eu gosto de ouvir os comentários, eu acho muito massa, do Carlos Alberto Sardenberg, e agora é aquele Samidana, que é o comentarista de economia. E os caras falam muito de risco. Risco. E aí falam de risco de investimento, risco de investir na bolsa, risco disso, risco daquilo. E aí eu fico só analisando o tipo de risco financeiro. E aí uma das coisas que vem na mente é muitas vezes a gente não confia em nós mesmos, a gente não consegue, às vezes, arriscar em algo que nós mesmos acreditamos. Você, às vezes, tem como pedir um empréstimo, tem como montar alguma coisa para você, mas você não monta porque você é desconfiado. Você não sabe se aquilo vai ou não vai dar certo. Você não aposta naquilo que foi gerado no teu coração. Você não tem confiança, por isso você não tira o empréstimo. Você tem como tirar um empréstimo, mas você não tira. Você até idealiza tudo, faz todo o projeto, mas o projeto não sai do papel, porque você não confia em você mesmo. E aí a consequência também você não confia em Deus. Se você confiasse em Deus e não confiasse em você,
eu tenho certeza, você poderia tirar esse projeto do papel que daria certo. Se o Senhor falou contigo, Ele cumpre. Agora, por você mesmo, você não tira do papel. Você pode ter planejado anos e anos, mas você está consumido pelo medo. E eu digo uma coisa para a igreja. Quando a gente sonha, nós corremos risco. Um risco muito grande. De colecionar sonhos falidos. De muitas vezes não realizar nenhum sonho. Porque talvez o que você tenha hoje não seja fruto de sonho. Você nunca sonhou talvez com o que você tenha hoje. As coisas aconteceram, gerou oportunidade e você entrou. Não foi o que você sonhou. Talvez tenha sonho escondido dentro de você, que o Senhor quer usar e quer realizar em algum momento, mas esse sonho você matou. Mas você sabe o que não morre? O que nunca será destruído? Os sonhos de Deus para a nossa vida. Eles não são destruídos. Mas os nossos sonhos, a gente está colecionando fracasso. Tem gente que sonhou cada coisa e está indo na contramão desse sonho. Nada foi concretizado. Você pode ser um baú de sonho falido. E o Senhor te levou para um lugar que você nunca imaginou. Claro, eu estou falando se você estiver na condução do Senhor. Porque o perigo percebam o grande perigo. Você está em um lugar que Deus não te levou. É um risco muito grande, igreja. Quando você está com o Senhor, que Ele te ordenou, que Ele te conduziu, que Ele te mostrou, que Ele te disse o que fazer. Quando você não sabia mais o que fazer, Ele te trouxe de volta para o caminho, é por aqui. Beleza. Glória a Deus. Esse é o caminho certo. Mas quando você trilhou algo da sua mente, você idealizou, você conduziu o seu próprio sonho, você disse o que ia fazer, e você já projetou, já programou esse negócio aí que você está hoje, daqui a 10 anos, por você mesmo, pelos seus próprios desejos, talvez maus desejos, aí a chance de ocorrer um fracasso, de você ficar oprimido, deprimido com as suas próprias atitudes é muito grande. É muito grande. E hoje nós não precisamos de fracasso para que a nossa mente fique destruída. Tem gente que não coleciona fracasso, mas está querendo se matar. Olha só, você não precisa de fracasso para ter a mente destruída. Você apenas não precisa ter nada. O risco que você corre de não ter nada já te destrói. Tem gente que não sabe viver no pouco. Não sabe. E aí quando pega muito se arrebenta. E também tem gente que não sabe viver no muito. Se ficar no pouco, morre. A todo tempo, o risco está nos rondando. Em cada atitude do nosso dia, nós corremos diversos riscos. E dentro da família, como Davi, foi acho que o maior desânimo de Davi nesse momento. Se Davi não tivesse tomado uma postura naquele momento, o que foi que aconteceu nessa palavra? Aqui houve desânimo. Dentro da própria casa, você foi desanimado. Palavras lançadas na sua vida, para que gerasse desânimo dentro de você. E qual foi a postura? Uma postura de certeza. Eu vou lá. Davi meio que titubeou. Será que eu não posso nem conversar? Isso é papo de gente opresso. Alguém já ficou em uma rodinha, que você foi oprimido, você não sabia nem o que falar? Isso é papo de gente opresso.
Ah, mas quer dizer que eu não posso nem conversar. Davi não foi lá para conversar. Davi foi lá para lutar com um cara de 2,90 m. Chegou um momento que Davi tinha que tomar uma postura. E aí Davi vai para a batalha. O rei dá o ok, vá lá, vá lutar. As palavras que Eliabe tinha contra ele, ou aquela contenda que Eliabe tinha, aquilo ali foi só uma seta maligna, para que o propósito ali não fosse adiante, mas ia se cumprir, porque tinha um trato, olha, eu vou lutar, e eles foram, se não me engano, vários dias, até aquele lugar. Olha, o filisteu está lá mais uma vez, o filisteu se posta diante do exército de Deus, do exército israelense, do exército israelita, e aí quando ele chega naquele momento, aí uma hora Davi diz, eu vou lá. Saul autoriza, se coloca diante dele. A armadura de Saul, Saul dá todas as armaduras para Davi, elas não cabem em Davi. Porque o que Deus tinha para Davi era único, nada que colocassem na vida dele daria certo. O propósito que Deus tinha para Davi era para Davi, e Deus ia dar as armas. Você sabe com o que Davi foi? Davi não foi de guerreiro. O interessante, igreja, é que Davi não foi de guerreiro. Ah, mas ele jogou uma funda, um negocinho de corda, ele rodou, tinha uma pedra dentro. Davi guardou, se não me engano, uma bolsa de lado, 5 pedras, se não me engano, 5 pedras. E aí, você sabe o que ele tinha na outra mão? Um cajado de pastor. Sem armadura nenhuma. Davi não foi de guerreiro. Davi foi de pastor. Lute dentro da sua casa com as armas que Deus vai te dar. Não com as armas que você acha que deve lutar. Aquilo que você acha, meu irmão, com todo respeito, guarde para você. Mas aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te falou, lute com essas armas, porque a vitória é certa. Vai se levantar o que tiver diante de ti, mas a vitória é certa, porque Deus disse para você ir de tal jeito, não foi do jeito que você quer ir. Se Deus te levantou, acredite, Ele vai te conduzir, Ele vai dizer o que você tem que fazer. Tenha calma. Nós às vezes é porque perdemos o controle, deixamos o nosso espírito aflito, e aí o Senhor diz que não é por aí. Tenha calma, porque eu estou na condução de todas as situações. Eu quero, olha só, o Senhor nos diz nessa noite, eu quero que você corra risco. Olha só, corra risco, risco de vida. Corra risco de vida. Eu sou o único que provoco risco de vida. O mundo te provoca risco de morte, mas eu provoco risco de vida. Tudo que eu mandar fazer, faça. Seja conduzido pelo Espírito. Meus irmãos, eu estava lendo, eu li sobre Sansão, li sobre Gideão, li sobre Davi, tudo essa semana. Eu acho fantásticas as histórias, e volta e meia eu leio de novo. E aí eu acho lindo quando Deus diz, olha, e foi tomado pelo Espírito. E quando eles eram tomados pelo Espírito, você sabe o que acontecia? Ele tinha uma força sobrenatural. E esses caras, Gideão, Davi, Sansão, eles adoravam matar leão. Porque leão era o animal que tinha de maior força. Eles amavam matar leões. Olha só. Eles eram tomados por algo sobrenatural. Não quer dizer que você vai ficar com a força física. Mas quando você aceita aquilo que Deus quer, e o Espírito, ele toma conta, ele se apodera de você, ele vem sobre você, você tem força para superar qualquer situação. Tudo que se levanta contra ti, contra o propósito de Deus, vem para cair. Porque o propósito é maior do que o que nós imaginamos. Acredite. Nós vamos para uma última passagem.
Segunda Samuel. Segunda Samuel, capítulo 11, versículo de 1 ao 4. De 1 ao 4, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Amém? Aqui a gente tem um outro problema. E aí um problema muito sério. É que na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso viver, tem coisas que vão nos afastar de Deus. E aí tem coisa que vai cegar o nosso entendimento, que vai querer tirar o nosso culto racional a Deus. Nesse momento, eu percebo uma coisa nessa palavra: a ociosidade e a falta da luta. Às vezes nós não queremos lutar, não queremos correr o risco de uma batalha. Está tudo tranquilo, está tudo bem, não acontece nada. Eu digo uma coisa para a igreja: o momento que a gente mais cresce como cristão é no meio da batalha. A batalha, a luta, ela produz crescimento. Seja por problema de saúde na família, seja por alguma dificuldade financeira, seja por problema, não sei, psicológico, algum problema que você esteja passando, que só você sabe. Esse problema, quando ele for superado, ele vai produzir perseverança. E a perseverança, ela produz um caráter aprovado. São etapas que nós temos que passar. Sem a dificuldade, é difícil gerar o crescimento. Diz: mas a gente vem só, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Meu querido, é o seguinte: eu não acredito nisso. Porque a palavra diz que Deus é amor. Se Ele te chamou independente da condição. Não importa se você está passando pela dificuldade ou não. Deus sempre vai te chamar no amor. Porque a palavra é bem clara: Deus é amor. Ele não muda a situação dele. Então, se Ele te chama pelo amor. Não pense que o Senhor vai te chamar só: não, estou passando por um tempo de dificuldade, e aí eu vou vir, porque... Não, o Senhor tem propósito para a tua vida. Porque se você vier pela dor, para esse negócio de dor, quando a dor passar, você vai sair da presença de Deus. Eu não estou dizendo que você vai sair da igreja, eu estou dizendo que você vai sair da presença de Deus. Porque esse templo aqui é só mais um espaço físico. O problema é o espírito sair desse templo aqui. Eu me arriscar a tal ponto de perder a presença de Deus. É um risco. Perder a presença de Deus é um risco muito grande. Davi passeando naquela sacada, Davi na sua ociosidade, Davi ficou ocioso. A palavra diz que todos foram para a guerra. Era um período
Esse primeiro versículo 1 diz que, olha, era um período em que todos os reis iam para a guerra. Quem fica? Davi. Davi permaneceu em Jerusalém. Talvez se Davi tivesse ido para a batalha, isso não teria acontecido. Davi fica ocioso, vai dar uma voltinha na sacada. E aí foi ontem o curso para batismo, o start? Foi ontem, né? A gente teve o start, e aí um dos pontos que nós trabalhamos foi pecado. E aí no pecado, em Tiago, capítulo 1, versículo 15, fala das etapas do pecado. E aí o pecado, ele começa onde? Uma pergunta que foi feita foi: quem gera o pecado em nós? É o inimigo ou nós mesmos? Nós mesmos geramos o pecado em nós. O inimigo, ele procura oportunidade. E aí o pecado, começa na mente, ele vai para o coração, e aí gera o ato, a ação, vira iniquidade. É um processo que ocorre da nossa mente passando pelo coração e aí sendo efetuado. Tem um processo do pecado. E aí Davi passou por esse processo. Ele visualiza, ele olha. E aí quando ele olha, acontece um outro problema, ele deseja. Quando ele deseja, já está no coração. E aí quando está no coração o desejo, o que foi que ele fez? Quem é aquela mulher? Na sua autoridade, no seu poder. Quem é aquela mulher? Ah, ela é Batseba, é mulher de Urias. O problema que nós causamos para nós mesmos, o risco é maior do que nós imaginamos, é maior do que nós podemos ver. A gente vê e diz assim: não, ele pegou a mulher de um soldado. Não era um soldado qualquer. Ele não poderia pegar a mulher de ninguém. Mas aí acontece um negócio que é pior do que qualquer outra coisa: desonra. É pior do que qualquer outra coisa. Porque o cara, às vezes, você está ali com um cara, vocês dois, e aí o cara vai na primeira oportunidade que tem, ele te desonra, mas você daria a vida por ele. Por que eu estou falando isso? Tem uma passagem, não tô recordando bem, mas Davi tinha 3 soldados, que eram os principais soldados dele, que eram os principais soldados do exército dele. Tem um que matou 800. Eles faziam todo tipo de sacrifício por Davi. E o interessante é que Davi honrava aqueles homens de tal forma que era impressionante. Vou já dizer o porquê. Tinha uma outra linha de soldados, que eram 37 soldados. O último nome desses 37, vocês sabem quem é? O último nome dos 37 é Urias, o Hitita. Olha só. Isso ele tinha milhares e milhares de soldados. Mas o último dos 37 era Urias. Era um dos homens de confiança de Davi. Urias, não dá para ler porque é muito extenso, mas Urias volta, já depois de Batseba grávida, e ele diz: olha, vai ficar com a tua mulher. Vai para casa. Urias não vai para casa. Urias não vai. Ele fica com o exército no alojamento. E ele diz: estão lá todo mundo lutando, guardando a arca, e eu estou aqui. Eu não teria coragem de fazer isso com o meu capitão, e não teria coragem de fazer isso com o meu exército. A gente vai junto para a guerra. Eu não consigo ficar aqui. Me perdoe, meu rei. Você sabe o que é que acontece? Davi faz um plano, e aquele líder na qual, se não me engano, Joabe, aquele líder na qual ele estava honrando, Urias, Davi força o líder dele a fazer um plano contra ele e botar ele para morrer. Mandou ele com poucos homens para morrer, para ficar com a mulher dele. Foi uma série de erros, meu irmão. Se foi gerado algo na sua mente, se veio o risco do pecado hoje, essa semana, alguns dias atrás, não entre nessa. Porque começa num olhar.
depois começa, não afeta só você, afeta outros. E depois gera uma destruição, gera morte. Não necessariamente só na sua vida. Tem famílias que são destruídas por conta da decisão de apenas uma pessoa. Tem famílias que acabam por conta de uma atitude errada. Uma destruição generalizada pode acontecer por alguém carnal. Uma pessoa carnal faz um estrago grande. Acredito, eu não vou citar aqui, mas uma pessoa carnal destrói comunidade, destrói igreja. É muito sério. E ele como líder, Davi como líder, errou e errou feio. Aquele homem na qual ele honrava, e aí, por que eu falei da honra? Que foi uma desonra muito grande. Cegaram Davi, cegou o entendimento de Davi. Davi não queria fazer aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Aqueles três que eu disse que são os primeiros, né? Os primeiros da linha de frente, os mais fortes soldados, que um chegou a matar 800 pessoas, esses três se juntaram. Davi teve sede, quando estava no deserto, e aí para pegar água, eles teriam que passar dentro do acampamento dos piores soldados, os amoabitas. E eles passaram por dentro desse acampamento, com todos os soldados dormindo, chegaram até o poço de Belém, pegaram água para Davi. Davi só disse que tinha sede, Davi não mandou ninguém pegar água. E eles ouviram a necessidade de Davi, isso é honra. Eles foram até o poço, pegaram água, trouxeram para Davi. Agora, a honra vai voltar. O que foi que aconteceu? Davi não bebe. Davi não vai beber. Porque ele viu o sacrifício. Davi pega a água e diz, olha, essa água eu vou oferecer para Deus. Não vou tomar ela. Porque essa água tem gosto de sangue dos meus soldados. Ele não bebe, porque eles se arriscaram para pegar água. Você sabe o que é isso? Honra. O que foi que Davi fez com esses mesmos soldados mais à frente? Desonra. O nosso desejo que nós produzimos, que às vezes a gente bota a culpa no inimigo, nisso e naquilo. O inimigo, ele só procura oportunidade, mas o nosso desejo, a nossa mente produz desonra. Por isso coisas acontecem que a gente não entende. Meu Deus, como aconteceu isso na igreja? Como aconteceu isso na minha família? Desejo. Começa com um desejo, depois vira ação. E a ação, ela gera destruição. Seja da sua família, seja de qualquer coisa. Mas o Senhor sempre tem cuidado de nós. Tem nos livrado da destruição, dos nossos maus pensamentos. Porque nós pensamos muita besteira. E a ociosidade nos leva muitas vezes a pensar isso também. Tem uma experiência bem... Quanto mais coisa você faz no reino, quanto mais você se movimenta, quanto mais você pensa em vida, mais você pensa na palavra que você vai levar amanhã. Quando você pensa no seu pequeno grupo, eita, eu tenho que preparar a palavra do meu pequeno grupo. Você fica acumulado com coisas de Deus. Mas se você não tiver nada para fazer, o que você vai pensar? Você vai pensar em sair amanhã para lanchar. Você vai pensar em sair amanhã para comer isso, para confraternizar isso. Ah, mas amanhã não tem dinheiro, mas sábado tem. Você vai sair, mas vai chegar um momento que a tua ociosidade vai te trair. Não estou falando quem fica sem trabalhar, não é isso não. Eu estou falando no momento que você não está trabalhando com as coisas de Deus.
Quando nós não temos nosso coração, a nossa vida preenchida com as coisas de Deus, nós somos preenchidos com outra coisa. Só pode ter duas coisas dentro de nós. Não tem outra coisa. Não tem uma terceira ou uma quarta coisa. Ou você é preenchido pelo Espírito, ou você é vazio. E aí quem é preenchido pelo Espírito, se movimenta pelo Espírito. Quem é vazio, se movimenta pela carne. Você vai durar algum tempo, mas provavelmente, daqui a alguns dias, você vai alimentar a sua carne, e depois a carne vai pedir mais, e mais, e aí o alimento, a necessidade, você vai virar quase um vampiro. Você vai precisar se alimentar, porque você não está alimentando o Espírito. Algo vai crescer mais dentro de você. Davi pecou. Davi foi traído pelo próprio olhar, pelo próprio mau desejo. A família de Davi, naquele momento, poderia ter sido arruinada a vida de Davi. Deus poderia fazer o que aconteceu com Saul. Deus poderia se apartar dele e criar um novo rei. Mas Davi foi uma escolha de Deus. Davi pagou ou não pagou pelo seu pecado. Ele se arrependeu, mas, meus irmãos, o arrependimento não tira a consequência do pecado. Davi perdeu um filho pelo pecado. Porque foi cobrado um preço. É como alguém que mata. Ah, mas aceitou Jesus. Não aceitou Jesus, mas matou alguém. Está preso. Vai pagar, é justo. Isso é o que é justo. É o que é correto. Invadiu o sinal vermelho. Mais uma vez, vamos voltar para o trânsito. Bateu o carro, acabou com o carro. Ah, não tem seguro. Eu que estava errado. Beleza, eu pedi perdão para Deus porque eu invadi. O Senhor já te perdoou, meu irmão. Porque Ele é rico em misericórdia. Mas o carro não volta mais. No máximo, Ele vai arrumar um ferro velho para te oferecer algum dinheiro pela carcaça do teu carro. São consequências. Tudo gera consequência. E o pecado, ele necessariamente, a continuidade do pecado vai nos levar à morte. Mas o que nos livra do pecado é o arrependimento. A consequência muitas vezes vem, mas a situação de viver no pecado, ela sai quando o arrependimento entra. E aí eu estou falando de arrependimento genuíno. A gente já está finalizando. Queria pedir à igreja para ficar de pé. A gente vai finalizar. Meus irmãos, Davi correu um risco muito grande. Você sabe qual é o maior risco que Davi correu? O maior risco que Davi poderia correr. Maior risco era não se arrepender. Porque se ele se arrepende, o Senhor é rico em misericórdia e aceitaria as suas súplicas, o seu arrependimento. O que custa muitas vezes é a gente se arrepender de algo que a gente fez de errado. É o mais difícil. Porque aí, meu irmão, começa uma série de coisas dentro de nós. E aí vem um processo de humildade. E muitas vezes a gente não tem humildade para reconhecer. Não tem. É um problema muito grande. A gente só sabe que não tem humildade quando a gente é provado. E a gente chega no momento que tem que ser humilde. E aí humildade não tem a ver com roupa. Tem a ver com um estado interior de consciência do que eu devo ou não fazer, de ser superior a um outro ou não.
o que ele tinha era que se arrepender. E isso foi feito. É o que nós temos, é o arrependimento. Porque nós não temos nada a dar para Deus. Às vezes nós falamos aqui, olha, Senhor, nós temos a adoração. Recebe a nossa adoração. Isso é a nossa obrigação. Feche teus olhos.